Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente está chegando agora na nossa última aula de Termodinâmica Metalúrgica 2, tá? A gente vai estar na última parte, né, que é a Físico-Química da Desoxidação do Aço, tá? E agora a gente vai tratar da dessulfuração, tá? Então, como que a gente vai fazer a dessulfuração do aço, né? E aí aqui eu vou começar a falar primeiramente do que o que acontece com o enxofre no aço, né? Então a gente vai tratar da remoção do enxofre. É importante a gente saber o que acontece quando a gente tem enxofre no aço, tá? O que acontece com o enxofre no aço? O enxofre no aço ele promove a fragilidade, aí, fragilidade, saiu ruim de novo, que fragilidade a quente. Tá? Por que isso? Para isso a gente vai usar o diagrama. Então a gente está olhando aqui o diagrama ferro e enxofre, né? Aqui a gente tem até 40% de enxofre, mas na realidade a gente não trabalha com faixas tão grandes de enxofre. Mas vamos pensar que a gente está aqui nessa parte, tá? Vocês podem ver que conforme eu aumento a quantidade de enxofre, tá? Eu vou ter a existência de alfa mais essa fase de enxofre, depois a existência de gama mais a fase de enxofre, tá? Alfa ferrita, gama austenita. E o que acontece? Quando a gente chega aqui a uma temperatura abaixo, acho que vamos olhar na minha folhinha aqui, temperatura de 998 graus, tá? 998 graus Celsius, tá? Essa fase E aqui, tá? É uma fase de sulfeto de ferro, tá? A 998 graus Celsius, esse nosso sulfeto de ferro ele vai sofrer a seguinte transformação: ele vai ser de FeS sólido e vai se transformar em FeS líquido. Tá? E ele fica localizado normalmente bem nos contornos de grão. Tá? Então, quando eu for fazer um processo do nosso ferro, um processo de tratamento térmico ou mesmo um processo de laminação, tá? Que eu eleve a temperatura, parte do meu aço, e bem no contorno de grão do aço, tá? Vai estar fundido. Tá? E isso não é muito interessante, né? Porque imagina a gente conseguir quebrar ou impor uma fratura mecânica ali, quando a gente tem um pedaço do meu material que está no estado líquido, é muito mais fácil do que estar no estado sólido. Tá? Então, parte desse problema é contornado através da adição de manganês. Tá? Então, parte desse problema a gente consegue evitar com a adição de manganês, porque o manganês vai fazer mais ou menos isso aqui, ó, Mn, a gente vai ter FeS mais Mn, resultando em ferro mais Mns. Tá? Esse Mns aqui ele tem ponto de fusão mais alto, tá? Então, ponto de fusão elevado, tá? Acho que é 1500 e alguma coisa, tá? E ele tem um formato esférico, tá? Ponto de fusão elevado, e aqui a gente vai, isso aqui é o formato esférico, tá? Tem um formato esférico e isso muda a morfologia das minhas inclusões e ajuda a atenuar esses problemas, tá? Entretanto, em geral, o mais conveniente mesmo é tentar baixar a quantidade de enxofre no aço. Tá? Então, embora eu tenha aqui falado uma estratégia para mitigar, para diminuir o efeito negativo do enxofre no aço, o ideal e o que a gente sempre busca é baixar esse teor de enxofre ao máximo possível. E agora eu vou falar das condições que a gente tem que submeter o aço para que esse enxofre seja removido. Tá? Vocês podem pensar que o ideal seria o quê? Seria que a gente fizesse, vamos falar sobre a remoção do enxofre, né? Remoção do enxofre, tá? O ideal, né? A gente pode pensar, como todos os outros, a gente pode pensar que a gente pode remover o enxofre assim, tá? Só que tem um problema.
tá? Se a gente simplesmente oxidar o enxofre. O ΔG disso aqui, ele é negativo, ele é menor que zero, mas ele está muito próximo de zero. Então, o que acontece? O potencial para que essa reação ocorra, ele não é muito grande. Então, na prática, o que efetivamente acontece? Na prática, o que efetivamente acontece é o seguinte: a gente forma Ca, a gente usa o CaO, tá? Que em contato com o sulfeto de ferro vai resultar em FeO mais CaS, tá? E aí esse nosso CaS ele vai para a escória, tá? E aí acaba não ficando no nosso aço, tá? E aí como que a gente consegue fazer isso? Aí que está uma jogada meio, como que eu vou falar, contraditória, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter uma escória de alta basicidade. Basicidade, então significa o quê? Uma escória com alto teor de CaO, tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma escória redutora. Redutora significa o quê? Que remove oxigênio do banho. Tá? Aí vocês vão lembrar que escória é muito básica, esse cara aqui é um quebrador de retículo, né? Então significa que quando ele entra na escória, ele vai se dissociar assim, tá? E aí esse cara eventualmente ele vai tender a ir pro metal. Ele vai dissolver no metal, tá? Então, quando eu aumento a basicidade, normalmente eu acabo fazendo uma escória mais oxidante, tá? Então, como que eu contorno isso, tá? Para ter uma escória de basicidade elevada, tá? Mas ao mesmo tempo ela ser uma escória redutora, tá? Eu tenho a adição paralela, tá? De dois caras eu posso adicionar paralelamente, tá? Então vamos pegar uma cor diferente para esse cara aqui, tá? Então eu posso ter adição paralela de CaC2, tá? Que vai promover a reação do oxigênio do banho, né? Produzindo 2CO mais CaO, e eu posso ainda adicionar alumínio. Alumínio mais o oxigênio dissolvido, então são 2 alumínios mais 3 oxigênios dissolvidos, dando Al2O3. Tá? Então, aqui são duas alternativas para eu não facilitar a ida do oxigênio para o banho. Por quê? Porque quanto mais oxigênio, a gente tem interface aqui, tá? Então vamos fazer interface. Aqui a gente tem o forno, né? Um bocadinho. Aqui a gente tem um forno com um bocadinho, tá? E aí a gente tem aqui embaixo o aço, tá? E aí aqui em cima a gente tem a escória, tá? Então, se a gente der um zoom nessa parte aqui, tá? A gente vai ver o que? Uma camada de escória, tá? E abaixo dela uma camada de aço, tá? Então, para que eu retire o enxofre dissolvido daqui, eu não posso ter oxigênio dissolvido, tá? Então, para que o enxofre, para que aconteça isso aqui com o enxofre vá para a escória, tá? E o ideal é que eu não tenha oxigênio dissolvido aqui, tá? Esse processo ele acontece normalmente na interface escória-metal, né? Então, um processo que acontece na interface aí.
classe e ele é beneficiado por agitação. Então essas aqui são as condições, tá? As condições para que o meu processo ocorra, tá? Então algumas outras menções, né? Então quanto mais eu tiver oxigênio no metal, menos vai ser eficiente o meu processo. Então por isso tem que ter essa escória redutora. Então por isso eu adiciono esses caras aqui que acabam ajudando na remoção do oxigênio do metal, tá? E ao mesmo tempo tem que ter uma escória básica. Por quê? Porque eu preciso ter esse cara aqui, ó. E quanto mais desse cara eu tiver, mais para lá eu desloco essa reação, tá? Da mesma forma, quando eu tenho uma escória pouco oxidada, eu tenho menos desse cara. Então é como se eu retirasse esse cara daqui, entendeu? Então, eu consumindo um produto, eu tendo a formar produto. Eu tendo bastante reagente, eu tendo também a formar produto, entendeu? Então, essa é uma questão de equilíbrio químico. Então, essa é a questão que está em jogo aqui, tá bom? Então, isso aqui fecha a nossa última aula que trata de disulfuração, tá? E a gente vai encerrar a nossa disciplina por aqui. Então vocês viram 6 partes distintas, 6 ou 7, agora não tenho certeza, tá? Mas vocês viram 6 partes distintas e viram o que eu julgo que seja importante que um estudante de tecnólogo em processos metalúrgicos saiba sobre termodinâmica metalúrgica 2, tá? Espero que tenha sido uma disciplina que vocês tenham compreendido as coisas e aprendido alguma coisa, agregado um pouco mais de conhecimento, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar pelos canais que a gente tem disponível para solução de dúvidas, tá? Eu agradeço de todos a atenção durante toda a disciplina, tá? Espero que todos vocês tenham um bom desempenho e que a gente se veja nas outras disciplinas e não nessa aqui outra vez, tá bom? Então agradeço de todos a atenção e desejo para vocês um bom resto de curso e que vocês façam com sucesso as demais disciplinas do curso, tá bom? Então acho que o que eu tinha para dizer é isso. Se vocês tiverem algum problema em resolver o exercício, vocês podem me procurar e aí a gente encerra a disciplina por aqui, tá? Então, mais uma vez, obrigado por essa jornada longa, né? Uma disciplina longa que a gente teve. Então, eu espero que todos vocês tenham conseguido os objetivos que tinham no início da disciplina, tá bom? Então, agradeço a todos e tchau, tchau, até breve.